pessoal, boa noite. Oi, Gegliane, que bom estar aqui com você. Só um pouquinho, vamos fixar aqui nosso tema. Já vamos dar boa noite para todos. Só um pouquinho. Muito bem. Boa noite a todos. Estou vendo que a Geliane chegou. Gegliane. Vamos chamar de Anne, né, Anne? Esse é o nosso combinado. Sim, acredito sim que nossa live vai ser enriquecedora, porque nós temos uma convidada muito especial, a Lígia Serafim, de São Paulo. Oi, curso de guia de Salvador, que é a Socorro. Tudo bem, Socorro? Que bom que você está aqui conosco. Oi, Cláudia, está chegando. Lígia, nossa convidada, já está aqui conosco. Então, Anne, como eu estava te falando, nós vamos receber, né, e para todas também, uma pessoa maravilhosa, que é a Lígia. Tive a honra de conhecer ela há alguns meses, e no decorrer da nossa live a gente vai falar um pouquinho sobre como nós nos conhecemos, né, Lígia? Oi, Nath, que bom que você está aqui, Nath. Oi, Digitalizando Sonhos, é a minha mentora de posicionamento digital, de mídia social. Fico muito feliz com a presença de vocês. Daqui a pouco vamos chamar a nossa convidada para que ela possa estar conosco, tirando algumas dúvidas. Nosso tema hoje é liderança de todo dia. Oi, Sueli, que legal que você está aqui, seja bem-vinda. Fico muito feliz. A Sueli também é uma líder, gestora, a pessoa que está se conectando bastante com o nosso tema. A Márcia também é uma das líderes também. Oi, Márcia, beijo grande. Tem duas mentoradas minhas aqui, ó, muito bem, gente. Fico muito feliz com a presença de todas, também das minhas mentoradas, prestigiando assim um trabalho belíssimo que a gente vem fazendo a nível de liderança e de carreira, que é um conteúdo que hoje, né, faz muito sentido para as pessoas, como se posicionar, como ser um líder de referência, qual as características desse líder, entre outros assuntos que a gente vem trabalhando com o tema liderança. Oi, Duda, seja bem-vinda, outra mentorada. Nossa, fico muito feliz com vocês aqui, tá, gente? Vocês são top, né? Como diz a minha amiga Zoila, vocês são top das galáxias, né? Todos nós somos top, todos nós temos um diferencial, né? Sempre a contribuir com nossas habilidades. Oi, Caio. O maridão chegou aí, hein, Lígia? Que legal. Carmen, minha amiga, querida amiga, amada Carmen, como que você está? Fico muito feliz com a sua presença aqui também, tá? Você é uma pessoa que está sempre ali conosco, nos prestigiando, tá sempre do nosso lado, né? Eu só vou abrir aqui o meu note, gente, que pra gente acompanhar depois, né, os horários. Eu acabei não pegando o telefone, mas tá tudo certo. A gente vai se ajeitando aqui, né? Hoje teve um pouquinho, né, de contratempo, deixa eu só desligar isso aqui, com o meu roteiro ali do dia, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo. Entrou também o De Serafim. Oi, tudo bem? E oi, Silvana Rois, entrou também a guia top de Salvador, guia de turismo top de Salvador. Então, gente, vamos agora, nesse momento, chamar a nossa convidada, a Lígia. Vamos lá. Cadê a Lígia Serafim? Vamos receber a nossa convidada que está ali ela está esperando. Ela já vai entrar. Sejam todos bem-vindos, todas, para essa super live. Oi, Lígia! Olá, Silvia! Tudo bem, meu amor? Tudo! Muito, muito prazer te ter aqui na minha live.
Nossa, que bonitona que você tá. Ah, muito obrigada. Para fazer uma live com você tem que ser nesse nível, né? A gente se prepara, mas os convidados nos surpreendem com a apresentação, mas isso não é tão relevante, mas o pessoal está te admirando, né? Mas o que importa é a sua contribuição. Prazer muito grande estar aqui contigo. E eu vou me apresentar um pouquinho, depois eu vou falar de você, mas eu quero mesmo que você se apresente, combinado? Combinado, então. Vamos lá. Tá dando um delay para você? Tá falhando um pouquinho, Silvia. Pois é, a minha internet aqui tá bacana. Não sei, mas se o pessoal sinaliza se tá tudo bem. Desculpa. Se tá tudo bem, se Agora você acho que escuta. melhorou para mim. Agora eu tô te ouvindo melhor. Tá, às vezes tá dando uma travadinha, mas eu tô te ouvindo. Ah, perfeito. Ó, chegou pessoas assim maravilhosas que vão prestigiar. Você também me ajude, tá? Acredito que tendo convidados teus ali. Entrou o Kilson, meu primo, uma pessoa maravilhosa, representante ali da comunidade de Salvador. Entrou Que também, seja bem-vindo aqui, delícia! o A Jogo Elaine, de. uma querida, a Elaine, uma querida, a Nathalie, que é uma referência de liderança para mim. Fico até nervosa de saber que ela está aí. Que coisa gostosa. Muito obrigada por prestigiar, gente. E é gostoso quando a gente encontra pessoas também no nosso, né, nosso mesmo segmento, nosso mesmo direcionamento, elas nos apoiam, elas nos prestigiam e isso é bacana demais. Isso Nem nos fale, é muito impulsiona. gratificante. Olha o irmão também aí, ó, orgulho do irmão. Ai, que legal. Então, pessoal, eu sou a Silvia Demore, sou mentora e Master Coach e também Master Analista Comportamental e Trainer. Eu trabalho com desenvolvimento humano, cerca de 15 anos. Nessa caminhada aí aprendi muitas coisas e conheci muitas pessoas maravilhosas, dentre elas a Lígia, de São Paulo, que eu tive a honra de conhecer mais ou menos 2 meses atrás, através do senhor Caio Matias, que está ali presente com nós, nos prestigiando também essa live. E a gente vem fazendo um trabalho, né, Lígia, de liderança, de carreira, que na qual são os meus nichos de trabalho. E graças a Deus eu tive a oportunidade de te escutar, né, de você trazer o teu aprendizado, as tuas conquistas, o teu conhecimento e abrilhantar mais a nossa noite de terça-feira. Então, Lígia, fica bem à vontade. Eu quero saber, nós queremos saber quem é a Lígia, qual é a profissional. Seja bem-vinda à nossa live. Ai, que linda, Silvia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Adorei, é sempre bom a gente trocar essas ideias, trocar experiências. Então, muito obrigada. Sou muito grata a você por esse convite. Na verdade, a ideia não é ensinar nada. Eu acho que eu sou ainda um bebezinho no assunto, mas a ideia é realmente a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo aí de alguns anos trabalhando como empreendedora. Então a ideia é realmente a gente compartilhar, trocar essas figurinhas, né? Porque acho que hoje a gente tem esses meios e a gente tem que aproveitar para a gente sempre passar o conhecimento que a gente adquire. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço pelo teu aceite, você foi sempre solista e me atendendo sempre que, né, que possível, você é uma pessoa sempre muito ocupada, né, e escolher um pouquinho e dedicar o teu tempo da tua agenda para esse momento que eu acredito que faz muito sentido, né, o aprendizado, a troca, como você falou. Então, pessoal, Com vamos aproveitar certeza. a live de vocês. Vocês podem, se está fazendo sentido, manda um aviãozinho para convidar mais pessoas, tá? E manda os coraçãozinhos também, que o Instagram entende que ele é um assunto relevante. Vamos contribuir aí com o universo, para que as pessoas também possam se conectar com essa live maravilhosa. Tem pessoas assim, ó, chegando também, a Rita, tem gente bastante, o Emerson, bastante legal aqui chegando. Sejam todos bem-vindos, a Lívia. Ficamos bem felizes com a presença de vocês. A Dani também entrou. Acho que são os seus Ai, que contatos aí, né? linda! Coisa boa, tanta gente querida, é muito gostoso. Obrigada, gente.
entrou mais também a Pete. Pessoal, depois a gente vamos cumprimentando. Vocês fiquem bem à vontade de fazer perguntas, tá? Que faz sentido aqui na nossa live. Oi, Carla. Oi, Fale. Deve ser algo seu, né? É o convidado seu. Um nome muito diferente aqui. Maura, seja bem-vinda. Eu acredito que sim. Muito Vamos lá. gostoso. Então, pessoal, hoje nosso tema é sobre liderança de todo dia com a Lígia, de São Paulo, e vamos conversar um pouquinho, né, trocar ideias, como a gente vem falando inicialmente, sobre esse tema. E eu fiz algumas perguntinhas, tá, Lígia, para a gente se conectar, para conhecer mais, né, e falar um pouco sobre essa liderança que vocês sempre falamos no decorrer do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade. E por que falamos de liderança, Lídia? O que você qual a sua visão? Por que sempre falamos de liderança? Legal, Silvia. Na verdade, eu tenho uma experiência com liderança há 4 anos. Eu tenho uma parceria com a empresa Polishop, onde eu desenvolvi e desenvolvo todos os dias um pouquinho da minha liderança. Eu também sou sou fisioterapeuta, sou colaboradora de uma clínica de laser, mas o que realmente me traz ainda o conhecimento de liderança é onde eu empreendo. Eu acredito que aqui na sala a gente tenha muitas empreendedoras, né? Então é por isso que eu quero conversar com vocês, tanto empreendedoras quanto gestoras. Eu acho que a partir do momento que você tem uma pessoa que ela é subordinada a você, ou um colaborador, ou um parceiro, a partir do momento que a gente tem uma pessoa, a gente já precisa saber liderar. E depois desse período que passamos todos em isolamento, a gente tem observado uma certa falta de habilidade em voltar a liderar, por tudo que passamos. E a liderança, ela está totalmente ligada ao resultado. Se você tem uma equipe que não está trazendo resultado, isso pode sim, e é grande chance, de ser algo que está faltando dentro da sua liderança. Então, gente, a liderança é um tema que a gente precisa falar. É um tema muito difícil, não é fácil você liderar, mas a gente precisa saber falar sobre liderança e ser líder, né? Porque quando você é líder e você vê uma equipe se desenvolvendo, pessoas se desenvolvendo e tendo resultados porque você soube liderar, isso é muito gratificante, não é, Silvia? Verdade. É muito gratificante. Se o resultado, se você é o líder e que você apresenta resultados para a sua organização, para a sua equipe, é o retorno do trabalho desenvolvido com eles, né? O engajamento que você tem com a sua equipe, o comprometimento que você tem com a sua equipe. E com esse comprometimento te gera resultados. Mas assim, como é que eu faço, né, para ser esse líder? Todos nós podemos ser líderes? Ah, graças a Deus que sim, né? Então, a liderança, né, gente? Qualquer pessoa pode se tornar um líder. A gente sabe que existem pessoas que sim, elas nascem com características maravilhosas de liderança. A gente sabe, existem grandes líderes, né? Aí que a gente vê Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Hitler, Jesus Cristo, são pessoas que elas já nasceram com a liderança. Mas a grande maioria das pessoas, assim como eu, precisa desenvolver essa habilidade, porque é muito difícil. A liderança, ela é uma construção. Eu não consigo, do dia para a noite, falar assim, agora eu sou o líder. Não. A liderança, ela é um tijolinho por tijolinho que a gente vai construindo. Então, você pode sim ser um líder, mas você precisa, em primeiro lugar, estudar muito
Em segundo lugar, praticar. A liderança, ela acontece no dia a dia, na prática. A gente tem as teorias, mas é muito importante a gente atrelar a teoria à prática, né? É verdade. Eu encontro muitas pessoas, mentorados, clientes também, que tem essa preocupação, mas eu não nasci para ser líder, eu estou lá como líder, eu sou líder, não sei. A gente trabalha com esse desenvolvimento de habilidades e competência, porque todos nós podemos ser líderes. Nós somos líderes na nossa casa, com as É nossas verdade. coisas. Primeiro, a base de tudo, para você ser um líder, a gente tem que ter o autoconhecimento. Quem eu sou, quais são as minhas habilidades e competências que eu posso, que eu tenho ou que eu não tenho, que eu tenho que desenvolver. Se eu tenho todas, beleza, ótimo. Se eu não tenho, eu vou procurar recursos para desenvolver, eu vou procurar pessoas para que eu possa desenvolver ela. Aí, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento de quem eu sou, para poder eu saber como liderar o outro ou a equipe, porque se a partir de duas pessoas pode ser líder, né, de uma equipe, você vai saber realmente entender a necessidade da tua equipe, entender o outro, entender como se comprometer junto com a sua equipe e usando estratégia para poder entregar aquilo que todas as organizações querem, resultado. Mas o resultado não é de hoje para amanhã se você não tem as suas habilidades desenvolvidas para elas. E muitas dessas habilidades também, elas são construídas, né, como você falou, ou elas nascem ou elas são construídas ao longo das suas carreiras, ao longo da tua atividade, ao longo das suas experiências, que é o que você falou, a prática. Eu quero ser um líder de alta performance, eu quero ser um líder de referência, de autoridade, o que eu preciso fazer? Como você falou, vou lá, eu vou me jogar, eu vou estudar, eu vou me comprometer pelo aquilo que realmente eu quero ser. Um líder de autoridade. Quando eu falo autoridade, não é uma autoridade presidencial, não é uma autoridade de, enfim, é uma autoridade de identidade, de você se identificar, a pessoa se identificar, nossa, ela tem um referencial, aquela pessoa se conecta comigo com comportamentos, habilidades, até com uma palavra, né, Lígia? Exatamente. A Rita comentou sobre autopercepção. E isso é muito importante dentro da liderança. Você se conhecer. Antes de você pensar que você precisa liderar, você precisa se conhecer. Então, esse acho que é o primeiro passo, né, Silvia? Para você Sim. ser um líder, é você realmente se conhecer. Desculpa, o negócio caiu aqui, Tá gente. tudo tranquilo, tá Quem ótimo, tá sabe faz fluindo. ao vivo, né, gente? É isso aí. E é bem importante que a Rita falou ali, que nós temos uma autopercepção da nossa liderança, tá? Nossa liderança. Mas qual é a percepção do meio, da exigência do meio, que o meio está vendo de nós? Como é que o meio nos vê como líder? Qual é o olhar do meio em relação às minhas habilidades e competências como líder? Então, eu me auto-percebo como líder, mas é muito bom eu saber o feedback de quem me vê como líder. E isso, por que eu preciso saber? Para eu construir, melhorar, onde que eu realmente preciso melhorar. É isso, Lígia. É o famoso ouvir, né? É uma Na essência. característica da liderança, você saber ouvir. Alguém comentou, eu fui questionada sobre a minha liderança. Então, isso é muito importante, você saber ouvir o que as pessoas estão falando sobre a sua postura. Porque hoje, muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, eu sou líder, eu tomo conta de tudo, e isso não é liderança. Né? A liderança você precisa saber ouvir. Exato. E hoje, algumas pessoas, não vamos generalizar, assim, a palavra líder ficou um pouco assim em status, né? Eu sou líder, mas sabe, o que você contribui com a sua liderança, com a sua responsabilidade, quais são os seus resultados, como é que é a tua equipe, como que você conduz o teu trabalho, a tua vida, a tua casa. Então, a palavra líder a gente não pode ter rotulado assim como, não pode ser vista como status, mas sim como que você realmente faça para as coisas acontecerem. Não para o brilho, né? Só para, enfim, porque a gente também não é a profissão líder, né? Você Exatamente. não é uma profissão líder, mas o que você apresenta com suas habilidades e características como líder, para os seus resultados, os teus resultados pessoais e os resultados da empresa, da organização, ou até da tua empresa também. Nós temos gestores aqui, como você falou, nós temos empreendedores. Como que é a sua liderança no dia a dia com seus colaboradores?
até contigo mesmo. Eu sou uma empreendedora que eu sou a única da empresa. Então, como é que eu sou comigo mesmo? Como é que eu lidero a minha empresa? Como é que, não é isso, Lígia? Como é que você lidera a tua empresa, Lígia? Né? Esses questionamentos que a gente primeiro tem que fazer ser e depois passar adiante. Com certeza, Silvia. E eu acho que a gente nunca pode se autodenominar como líder, né? Ah, eu sou líder. Tanto que para mim foi um pouco difícil a gente conversar sobre isso, porque eu não me considero uma líder. Eu tenho resultados a partir do que eu aprendi sobre liderança. Mas a hora que a gente fala eu sou líder, eu tenho liderança, é a hora que você vê que o que você fala desenvolve pessoas e traz resultado. Ai, gente, o negócio aqui tá... E traz resultado. Então, é isso que a gente precisa pensar. O que eu falo traz resultado? O que eu falo desenvolve pessoas? O que eu falo inspira pessoas? Eu acho que isso que é importante dentro da liderança, não é? Concordo. É você saber se o que você está passando está levando, faz sentido para quem você está transmitindo, para quem você está se desenvolvendo. E uma pessoa falou, colabora que a Rita falou, liderar para mim é desenvolver pessoas. Eu concordo, Rita. Eu trabalho com líderes, eu desenvolvo líderes, né, na minha formação. Desenvolvo líderes e gestores, e uma das coisas que a gente percebe que os nossos líderes hoje, eles não estão sendo aquele líder de alta performance, porque eles não querem, porque eles não têm a oportunidade dentro da organização de se desenvolver. E isso é muito importante. E o que eles fazem? Esses líderes que hoje eu conduzo, que eu desenvolvo, não ficaram na zona de conforto. Eles procuraram ajuda, eles procuraram um profissional para que as habilidades e competências deles que estavam na zona de conforto fosse desenvolvida. Então, desenvolver pessoas é a minha paixão. É o que eu mais amo fazer depois de ter os meus filhos e cuidar dos meus filhos, né? Que eu sou mãe da Amanda e do Bernardo. Eu não falei isso antes. E eu sou mãe da Amanda e do Bernardo, tenho bastante cachorrinho, todo mundo sabe dessa minha vida que eu amo dizer. Tá? Eu sei também que você tem alguns filhos caninos. Caninos. Tem 5 cadelinhas, gente, e um gatinho, uma gatinha. Então, ai, coisa boa. Coisa maravilhosa. Tem uma contribuição da Chef Pali, eu não sei falar a pronúncia, mas tá tudo bem, né? A personalidade da pessoa vai determinar o tipo de líder que será diante do grupo de colaboradores. Exatamente. A sua conduta, o teu comportamento como gestor, como líder, que vai ter o seu referencial dentro de onde você está. Isso isso tem que ser muito claro. Se eu sou aquele gestor que não é congruente, por exemplo, eu estou aqui pregando algo que o gestor tem que ter habilidade, ele tem que ter os comportamentos, ele tem que ter suas características. E depois, na minha vida, né, lá atrás, fora nos bastidores, eu não não tenho essa conduta, né? Então, eu não sou congruente com aquilo que eu falo e faço. Então, o meu comportamento como líder é um exemplo, né? Para todos. Totalmente, totalmente. Isso é muito importante, né? A gente pensar que a nossa liderança que vai trazer um determinado resultado. Então, por isso que eu quis hoje falar sobre a liderança. Porque eu acho que o resultado ele está totalmente atrelado à forma como você lidera os seus colaboradores ou a sua equipe. Isso é muito importante. E muitas pessoas, é bem o que você falou, falta ferramentas para ela. Na verdade, eu não acho necessariamente, não são ferramentas, na verdade eu acho que falta a sair da zona de conforto, exatamente como você falou. Porque a zona de conforto, ela não faz parte nem do empreendedorismo, nem da liderança e muito menos do sucesso. Então, é sair da zona de conforto sim e melhorar e se desenvolver. E isso é uma delícia. Eu também sou apaixonada, Silvia, igual você. Desenvolver pessoas assim é muito gostoso.
E é muito bacana quando a gente sabe assim, o que, como o Caio colocou, o líder, deixa eu só um pouquinho, líder é líder quando forma novos líderes. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês assim que eu vivi, que eu li esses dias, muito interessante. A pessoa tinha uma oportunidade de sempre. A outra que ali já caiu? Ou foi eu? Foi. Pessoal, sinalize se foi eu, se foi a Lígia que caiu. Daqui a pouco ela retorna. Olá, pessoal. Oi, Lígia. Voltamos? Oi, gente. A Lígia que caiu? Tá, vamos dar só mais um tempinho que ela já retorna. Oi, Oi, Lígia. gente, Ah, voltei. voltamos. Tá tudo certo. Eu não sei se está oscilando um pouquinho aqui, gente, desculpa. Não, faz parte. Como a gente estava falando, o Caio comentou algo, colocou ali bem pertinente, o líder que é líder gera líder, né? Deixa eu voltar só um pouquinho. O líder é líder quando forma novos líderes, e isso é muito importante. Nós temos a oportunidade de estar nas nossas organizações, enfim, é, desenvolver pessoas para a liderança. E por quê? E a gente não faz. Por que, que a gente não faz? Com medo de perder o cargo, com medo daquela pessoa ser melhor do que eu. E daí o que, que acontece? Se você está numa organização e você desenvolve outra pessoa para liderança, possivelmente o próximo cargo, né, o próximo nível de cargo a conquistar é quem? É você como líder. Mas se você não preparou o teu liderado para assumir o teu cargo, você não vai pegar aquela oportunidade. Ou talvez a empresa vai falar assim para você, olha, semana que vem você assume o cargo de gestor e você me diga quem que vai assumir o teu lugar. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu preciso de 3 meses, tá? Para treinar o meu liderado. Tá, mas o que, que você fez ao longo dessa caminhada de liderança? Você não desenvolveu aquela pessoa que possa assumir o teu lugar, então eu não posso esperar você 3 meses. E você a pessoa perde a oportunidade de ser um gestor porque não dividiu, não contribuiu, não desenvolveu realmente alguém que possa assumir o teu lugar, porque as pessoas hoje têm medo, né? Tem medo de assumir, de passar o conhecimento, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que dividir, a gente tem que passar adiante, porque coisas boas acontecem, né? O pessoal tá voltando aqui, ó. Que legal, que bom que vocês voltaram. E Lígia, esse tempo que você tem de. Você tá me escutando? Tô, tá tudo ok. Colocaram criatividade e coragem. E uma das coisas que eu também. Essa Oh, palavra coragem, Rita, é assim, ó. Eu tinha uma frase que eu aprendi com a minha mentora, e falou assim: ó, sucesso é uma decisão. E decisão requer coragem. E essa coragem de arriscar, de dizer, não, eu vou lá, eu vou fazer acontecer, seja não como empreendedor, como gestor, como líder, é que determina o nosso sucesso, nosso sucesso como líder, né? E uma das minhas perguntas que eu fiz aqui para a gente conversar, Lígia, é quais são as características que o líder deve ter? ah, na verdade são muitas. E o que é mais fascinante é que você adquirindo as características do líder, você não só vai ter resultados e se desenvolver profissionalmente, mas você também vai ter grandes resultados na sua vida pessoal. Na parte da sua Sim. saúde, na parte do seu relacionamento, na parte do seu relacionamento com a sociedade. Então, aqui a gente está falando de algo que não é só para você melhorar no seu âmbito profissional. Você adquirindo características de liderança, com certeza a sua vida vai mudar como um todo. A forma como as pessoas vão te enxergar vai ser diferente. Não só em relação ao trabalho, mas em relação a todas as outras partes da sua vida. Mas a característica para mim que é primordial de um líder, um gestor, primordial, eu acho que é a humildade. Porque quando você tem humildade, você quer aprender.
você quer ouvir, Na você essência. não para no tempo, né? Então, eu acho que quando você tem humildade para ver que você errou, para consertar o erro, para ver que você precisa estudar mais, eu acho que a característica assim indispensável é a humildade. E atrelada à humildade já vem uma autorresponsabilidade. Você saber que você é sim responsável pelos seus resultados e pelo resultado da sua equipe. Equipe. Não adianta você, igual como você falou, hoje a gente vê muitas pessoas se desenvolvendo e guardando tudo para elas. E não, é importante você passar isso e ter essa autorresponsabilidade, saber sim que a sua equipe, ela depende sim de você. Não é? Não é assim, ah, eu tô bem aqui, minha equipe não tá trazendo resultado. A sua equipe não tá trazendo resultado porque você não tá sabendo enxergar que o erro pode sim ser seu. Então, eu gosto muito da humildade, da autorresponsabilidade. Eu acho que isso é extremamente importante para quem quer ser um líder. Saber, muitas vezes, eu já ouvi muitas coisas dos meus líderes que você tem um pinguinho, né, de ego, que você fala, ai, mas será? Mas vamos ter humildade, parar, refletir, pensar, porque aquela pessoa que está te orientando, ela não está te orientando por mal, ela está te orientando para te ajudar. Muitas vezes você ouve algo de um colaborador seu e você fica bravo. E muitas vezes você tem que ouvir o que esse colaborador falou, porque às vezes ele está enxergando alguma coisa que você não está enxergando. Então a humildade é muito importante e a autorresponsabilidade também. Essas para mim são as principais, Silvia. Mas a gente falou de outras aqui, mas eu até anotei para eu não esquecer de nenhuma. Eu acho que o positivismo é extremamente importante, ainda mais no momento como esse, né, que muitas empresas estão passando por baixos, né, estão esperando, ansiosos pelo pico para chegar ao alto, mas ainda estão se reestruturando. A gente sabe que foi difícil, mas a gente precisa passar positividade para a nossa equipe. Né? Não trazer problema, dor de cabeça, isso nunca, gente. Eu já vi isso acontecer muito, de líderes levarem problema para os seus liderados. Gente, isso não pode de forma nenhuma. De forma nenhuma, sempre positivismo. Inteligência emocional, né, Silvia? Bastante. Inteligência emocional é muito importante. Porque você tem, a gente, como empreendedores, como quem está no mercado de forma geral, a gente sabe que a gente passa por altos e baixos. Muitas vezes a gente tem um problema pessoal que a gente precisa ter inteligência emocional para não levar isso para o nosso trabalho. Dentro do próprio trabalho, muitas vezes a gente tem momentos de muita dificuldade, mas a gente tem que manter a equipe calma, serena, vamos lá, vamos resolver, eu tô aqui. Então, eu acho que essa coisa da inteligência emocional também é muito importante, né? E a Silvia ajuda muita gente com isso, né, Silvia? Eu faço como você falou, você mencionou, eu faço um trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional em cima das necessidades dos liderados, para que eles tenham essa a habilidade de conduzir nos momentos mais tensos, no momento mais que o negócio pega para capar mesmo, a cobrança. E eu quero contribuir com o que você falou sobre humildade, Lígia, assim, o líder, eu tenho uma visão também de um líder assim, o líder na humildade, ele tem que sentar com o seu liderado, seja o líder, seja o gestor, que também precisa ouvir o seu líder, tá? E o seu líder que precisa ouvir seus liderados. E a humildade de escutar eles e escutar qual que é a sua ideia, qual a sua contribuição para a gente resolver essa situação. Não é só ter o seu dono da verdade, não, é isso e acabou porque eu estou vendo que é isso. Mas às vezes
nós estamos em uma tensão como os líderes, né? Uma cobrança tão grande, nossa, a gente só está enxergando aqui. E quem está ali no chão de fábrica, quem está em outra situação Ah, e tem outra posição, tem uma visão mais sistêmica do resultado, né? Que possa vir um resultado. Então, essa humildade de você sentar com o seu liderado, dizer assim, o que nós podemos fazer de diferente para construir e que nossa entrega, nossa produtividade, nossos resultados seja assertivo. Isso, assim, a gente falta isso um pouco nas organizações, enfim, seja na vida empresarial sozinho, mas, assim, as organizações, eu vejo mais isso porque eu vivi isso nas organizações, e eu tenho mentorados que vivem isso, né? Não tem aquela cumplicidade, dá um passo para trás e diz, nossa, eu sou o líder, eu não posso levar o problema, tá? O problema é de vocês que não estão me dando um resultado. Eu disse para você exato. fazer dessa forma, e você não fez dessa forma. Mas, gente, essa humildade, essa clareza de humildade, é assim, não é humildade de ser uma pessoa, ai, vamos escutar o que ele tem, resolver a vida dele. Não, é resolver também, humildade é resolver a situação da empresa, né? Uma coisa muito que eu bato todos os dias nas minhas lives, nas minhas conversas com os meus mentorados, assim, Lígia, você conhecer o teu liderado é muito importante. Eu li o livro, eu sempre mencionando o coach de US$ 1 trilhão. Ele é o treinador Campbell, eu não sei falar a pronúncia direita, mas o livro é esse, tá, gente? Tá tudo certo. Ele tinha uma forma muito sutil de fazer umas reuniões. Ele perguntava para os liderados deles, na segunda-feira, como foi o fim de semana deles? Como foi a apresentação do balé da filha? Porque ele sabia de tudo. Ele sabia como que era a filha, como é que era a família, onde que eles iam, a situação financeira, quem estava doente. E isso é importante, gente, você saber da vida dos seus liderados. Não é saber da vida pouco a pouco, mas é para vocês entenderem que quando o seu liderado ou o seu líder chegar na empresa com uma outra feição, com outro comportamento, você vai entender o porquê que ele está passando por aquele. Entendeu? Isso é conhecer, é ter essa humildade também de conhecer a vida dele, para você se aproximar dele. Quando você se aproxima do seu liderado, você ganha mais resultados. E ele confia mais no que você tem para apresentar. Isso é fundamental. Eu defendo isso muito. E eu vivi em organizações que não acontecia isso, era do jeito que tinha que ser, né? E ponto final, e também não conhecia a necessidade. Então, eu sou muito de dialogar com os liderados, para entender a necessidade deles. Oi, amiga, chegou a Fran aqui. O líder que está próximo é outro líder. E contribuindo ali com a Fran, líder é exemplo, né? A liderança e o exemplo arrasta. Se É isso você tem um aí. exemplo, ele arrasta, né? Então, é essa minha visão. Exatamente. Na verdade, assim, a gente tem o hábito, Silvia, de fazer reuniões na casa das pessoas, né? Por que que a gente faz na casa das pessoas? Exatamente por esse motivo que você falou. Para a gente se aproximar dessa pessoa, da gente criar aquela empatia. Isso é muito importante. A empatia é algo muito importante. Hoje em dia, as relações humanas é algo muito importante no meio profissional, gente. É muito importante. A gente, exatamente como a Silvia falou, eu concordo assim plenamente. Quando você tem um liderado que ele não está bem, você tem esse feeling de você chegar, sentar com ele. Isso é liderança. É vamos junto, eu tô aqui para te ajudar. Nossa, que difícil isso que você está passando, mas vamos juntos. Então eu acho que isso é muito importante. Essa questão da empatia também é uma característica de liderança. Tem um E às vezes, livro que eu gosto muito. Eu não gosto muito do título do livro, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque às eu vezes a pessoa conheço. acha influenciar, né? Que você vai, sei lá, fazer o que com a pessoa, mas não, é positivamente. Esse é um dos livros que eu indico no meu processo de mentoria É, para líderes. eu adoro esse livro e ele fala muito sobre essa relação humana, essa troca que a gente precisa ter. Então, eu gosto e eu amo, adoro saber como estão as coisas, conversar, conhecer o cachorro, conhecer o filho, ir no balé da filha, adoro. Que maravilha. Uma coisa que você falou ali também
esse sentar e chamar com o liderado é ouvir na essência, né? Muitas vezes, nossos liderados, eles só querem que a gente escute eles, gente. E quando a gente escuta ele, uma palavra muda o sentido. Uma palavra modifica a vida dele, o dia dele. Se às vezes ele está pensando algo assim que é o fim do mundo, né? Que cada um com suas preocupações, a gente entende as dores, né, do indivíduo, mas uma palavra, um escutar, um parar e ouvir, modifica muito. E muitas vezes não é financeiro, gente, não é dinheiro que eles estão pedindo uma atenção. E o líder que souber dar atenção para a tua equipe, ele ganha toda a tua equipe. Mas é saber conhecer, é saber da tua equipe. Olha só, que maravilhosa esta mulher, Lígia. Gostei da fala dela. Ah, Lígia, ganhou fã, viu, Lígia? Olha aí. Obrigada, meu amor. Obrigada. A Fran é uma super parceira, ela se formou comigo em Mentor em São Paulo e até desde lá a gente tem uma conexão muito forte. Lígia, nós temos 20 minutinhos, eu tenho ainda 3 perguntinhas para você. Dá tempo, Ai, meu Deus, já, como passa rápido. Vamos lá. O pessoal está aqui, está interagindo, a gente, a live é para vocês, pode fazer perguntas. Algumas pessoas colocaram ali que um dos princípios, as características é empatia, é autoconhecimento, é inteligência emocional. Nós concordamos com todas essas características. E, Lígia, qual é a melhor forma de liderar? Ah, você mesma já respondeu. Na verdade, a liderança, ela é exemplo. A melhor forma que você tem de liderar é sendo exemplo. Por isso que quando um liderado seu, como você falou, Silvia, você dá atenção para um liderado, muitas vezes vai fazer muita diferença no dia dele, porque é alguém que ele admira, que está olhando para ele. É alguém que para ele é exemplo. Então, a liderança, ela é conquistada pelo exemplo. Quem você é? Como que é essa inteligência emocional? Imagina as pessoas te admirando. É assim que você conquista. As pessoas admirando a pessoa que você é, o profissional que você é. E aí sim ela vai parar e ela vai te ouvir. E aí as relações de vocês estão ficando cada vez mais próximas, porque ela te admira, porque você é exemplo. E não é só você ser exemplo dentro do... Eu, pelo menos, Silvia, eu sou meio Caxias, para falar a verdade. Não é só você ser exemplo dentro do seu trabalho, no âmbito profissional. É muito legal você ser exemplo de saúde, você ser exemplo de uma família harmoniosa. Lógico que tudo com verdade. É a congruência, né, que a gente falou lá atrás. É a congruência. Exatamente. É a congruência que faz com que as pessoas olhem para o que é o profissional. E nós temos uma escala da liderança, né? E nessa escala da liderança, na quarta escala diz assim, ó, as pessoas te seguem, né, na quarta escala, vamos falar só da quarta, pelo que você faz por ela, ou seja, pelo que você desenvolve ela, e ela passa a te seguir. Então, não é pelo resultado que você dá para a empresa, não é pela relação familiar que vocês têm, que às vezes nós temos uma relação de conexão, se conecta como com amigo, então, não é pela conexão, não é pela forma que você trabalha, é pelo que você faz com elas. Ou seja, se você desenvolve pessoas, se a sua liderança é desenvolver pessoas, você se conecta com essas pessoas. E você se conectando com essas pessoas, elas te seguem, ela te vê como exemplo de líder a ser seguido. E isso, assim, é a escala da quarta escala da liderança. Então, é muito importante ter essa visão, né? Eu não quero que os meus liderados me sigam porque eu sou uma boa pessoa. Eu não quero ser vista como uma líder porque eu tenho uma boa relação. Não, mas pelo que eu faço com essas pessoas, né, Lígia? Exatamente, é aquilo que você falou. O exemplo, ele arrasta.
Então não adianta muitas vezes você pregar tudo isso que a gente está falando. Inteligência emocional, autorresponsabilidade, você prega tudo isso. Em rede social, você posta. Só que na prática, Praticado. você precisa seguir o que você fala. E É isso verdade. também é uma característica do líder, né? Ele seguir o que ele fala. Então, É. ele fazer o que ele fala, isso também é muito, muito importante. E os seus liderados, às vezes, você nem percebe, mas os seus liderados, eles estão de olho em você. No que você faz, como você é. Eu tenho pessoas que, às vezes, começam a fazer coisas e me falam, Lígia, na quarentena eu fui a rainha da malhação. Eu resolvi fazer exercício em casa igual uma doida. E teve um monte de gente que falou, nossa, Lígia, você me animou tanto, você... Por quê? Eu sempre falo sobre você ser saudável. E aí eu Verdade. fui exemplo. Na quarentena, ó, eu aqui, ó. E Você se muita conectou, gente... né? Exatamente. E isso é muito gostoso. É lindo de ver, né, Silvia? Ah, é maravilhoso. O pessoal tá dizendo assim, ó, e o que você faz? Espera um pouquinho. E o que você faz, ela fazer com ela, se sente com isso, né? É o que você faz com ela e ela faz. Isso é uma pergunta, gente? É uma afirmação? Me sinaliza ali, amor, porque eu não consegui entender. Olha, Liz, uma grande, linda mulher, empoderada. A gente só elogios aqui, viu? Só elogios na Ai, nossa coisa boa. live, ó, só elogios. Tem uma perguntinha aqui que acho que algumas. Ó, Sil Bombando, a mim, obrigada, fã, parabéns pelo seu trabalho, belíssimo trabalho. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Estamos conversando com a Lígia, diretamente de São Paulo, falando sobre liderança de todo dia. Lígia, tem uma pergunta muito, muito bacana. Tem uns 15 minutinhos no máximo, mas tem mais duas, Lígia. Eu quero Vamos saber de lá. você qual é a diferença de líder e chefe. Ai, pelo amor de Deus. Olha, gente, eu passei por isso. Eu já tive chefes assim, muito complicados. A gente sabe, gente, que existem. Que existe, sim, até no Instagram, normalmente o pessoal posta a diferença do chefe e do líder. Né? Aquela coisa que o líder, ele fala vamos junto. O chefe, ele fala vai. Vai. Mas, gente, é uma linha muito tênue. Hoje, a gente vê pessoas que têm muita liderança, mas que sem querer puxa muita característica de chefia. Chefia. E isso não pode mais existir. A gente está aqui quase uma hora falando sobre relações entre você e o seu liderado. Então, você não pode impor, você não pode mandar, você precisa sim chegar perto. E o chefe, ele não chega perto. O chefe é aquela distância. Não, não, ele é meu colaborador, não vou fazer um happy hour com ele. Não, eu não vou tentar ajudar. Né? Então, isso é muito importante. Gente, é uma linha muito tênue. Então, acho que é importante, falando de humildade, de autorresponsabilidade, a gente pôr a mão na consciência e parar para pensar se nós não estamos com alguma característica de Característica chefia. chefia. Uhum. Não é? Alguma característica negativa, né? Só que você falou uma coisa bem pontual. Os líderes estão pegando características de chefia, né? Mas por que acontece isso? Devido à pressão. Eu entendo isso, devido à pressão da cobrança. Porém, ele não percebe que as características positivas de um líder, que é entender a necessidade, entender como que ele pode lidar com aquela situação para chegar nas metas, como falou, e nos resultados, como eu falava ali, ele precisa entender dessas habilidades, de como que eu posso ser um bom líder, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Então, ele não entende, ele não percebe que eles pegam essas características porque ele não conhece as habilidades, totais habilidades. Exato. A partir do momento que ele conhece essas habilidades do líder, ele deixa de ser chefe. Eu conheci uma chefe, né, eu falo em chefe, ela é uma pessoa muito desumana, ela humilhava as pessoas tentando, sabe, atingir o psicológico para ver se aquela pessoa fazia mais rápido, produzia mais rápido,
e ter o resultado. Gente, não é assim. E ela é uma Jesus. boa pessoa, sabia? Ela é uma boa pessoa, mas como líder, ela pegava a característica negativa do comportamento do líder. Isso que a gente tem que ficar bem atento. Essas características negativas do líder é que nos coloca como profissional sem referência. É aquele Ô, carrasco. Silvia, a Rita falou uma coisa aqui que também me veio aqui uma coisa importante para falar. A Rita falou, bateu meta, vamos no happy hour. Isso também, eu acho que está faltando muito na Muito. liderança. Exato. Saber elogiar. Parabéns, você conseguiu. Eu funciono super assim. Eu também. Elogio, prêmio, isso é muito Até as gostoso. pequenas coisas, né? Você ser recompensado, isso é muito gostoso, então isso é importante. Às vezes um elogio, Um aperto parabéns, de você mão. fez isso muito bem, pontuar, né? Eu acho que isso é muito importante. Reconhecimento, a Reconhecimento, Nathalie está exatamente. falando, Hoje, exatamente. hoje é bem esse reconhecimento. Hoje nós perdemos talento nas organizações por falta de, primeiro, reconhecimento, ambiente de trabalho, oportunidade e último é salário. Você sabia disso? Último é salário. Com certeza, E nós eu estamos tenho perdendo certeza, eu talentos. concordo. Nós estamos perdendo talentos porque as empresas não estão conseguindo reter esses talentos, não estão conseguindo ter uma visão mais clínica, uma visão mais sistêmica. O que eu vejo de bom, de habilidades que esse profissional pode contribuir para a minha empresa? E a gente não perde por salário, a gente perde pelo ambiente de trabalho, pelo reconhecimento. Olha só, nós temos 9 minutinhos, mas eu tenho umas pessoas aqui que estão falando alguma coisa bem legal aqui, ó. Quando a Vamos equipe lá. é liderada de forma correta, ela praticamente anda sozinha, pois todos estão comprometidos, motivados e com o mesmo objetivo. Essa é a Ellie, é uma mentorada minha, tá? Oi, Ellie. Que Ela é uma líder linda! também. Tem outra coisa que ela botou também, ó. Estou fazendo um curso de formação de líderes digitais, que fala muito sobre isso. Muito bom assunto. Então, nossa live está fazendo muito sentido. Que legal, que A bom. Márcia falou, minha gestora, após terminarmos uma arrumação no arquivos, vamos sermos tomar um sorvete. Ah, vamos tomar um sorvete. Uma coisa também, assim, das pequenas coisas que o líder pode fazer, assim, ó, até bater no ombro, né? Nossa, eu gostei muito do que você falou ontem, o seu posicionamento, a forma que você conduziu para poder arrumar aquela prateleira, enfim, pequenas coisas, isso motiva, né? Como a gente vai falar, a motivação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a pessoa tem que É, sentir para que a gente possa fazer as coisas acontecer e ter uma equipe mais próxima de nós. é Lígia, nós temos verdade. 9 minutinhos, tá? Olha só, Tá bom. motivação é tudo. Qual conselho que você tem, que você pode dar para quem está iniciando esse trabalho de liderança, essa habilidade de liderança e competência de liderança? Legal. Primeiro, se você está querendo iniciar algo relacionado à liderança, parabéns. Eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar, porque a vida realmente muda quando você começa a estudar sobre desenvolvimento pessoal, quando você começa a entender as outras pessoas, se entender, entender as outras pessoas, a sua vida realmente muda. A minha mudou porque eu não lia nunca. Olha, eu tenho 33 anos. Em 28 anos, eu nunca tinha lido livros. Meus pais sempre tiveram biblioteca em casa, mas eu nunca fui fã de leitura. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ler. E eu me apaixonei pela leitura. Então, o primeiro conselho que eu dou, leia, estude, porque eu acho que quando você está lendo um livro, ali naquele momento, está você, o seu livro e a sua consciência. Verdade. Então, você conversa com você mesmo a hora que você está fazendo a leitura de um livro. Então, a minha primeira dica, leia, comece a ler livros. E a minha segunda dica, tenha uma pessoa que você admira, um mentor, alguém que te dê o caminho por onde você quer ir. Isso é muito importante dentro da liderança. Você precisa ter alguém
Seja alguém famoso, que hoje no mundo dos negócios a gente tem muitas pessoas, como seja alguém dentro do ramo que você trabalha, ou seja alguém como a Silvia, por exemplo. Hoje eu tenho um casal que eu sou apaixonada, que a Nath está aqui, é a Nathalie e o Gabriel Clemente, que são assim os nossos mentores. A gente tem um carinho enorme por eles, eles são aquele exemplo, aquela pessoa que você quer fazer o que eles te falam, porque você acredita que você vai chegar onde você quiser, seguindo eles. Então, olha o poder que tem você ter alguém, né? Você Verdade. confia naquela pessoa. Então, isso é muito importante. Então, o meu conselho é você estudar muito, ler bastante livros e Uhum. ter um mentor, alguém É, que vai te te digo, orientar. a Zoila falou assim, ó, dica um, leia. Dica 2, tenha um mentor. O conhecimento é transformador. Oi, Zoila, obrigado pela sua contribuição. Realmente, o conhecimento transforma, né? E quando você tem uma pessoa de referência, um mentor é agente de transformação. E se você não sabe que caminho quer chegar, qualquer caminho serve. E o mentor está ali para poder nos direcionar, nos posicionar, nos apresentar quais são os caminhos assertivos para a sua evolução. Mas para isso você precisa se permitir aceitar a sua evolução, a sua construção. E eu também parto desse princípio da leitura. Meus mentorados têm um plano de desenvolvimento individual que neles estão as leituras, porque não adianta eles só me escutarem, eles têm que me escutarem, eles têm que ver outros conhecimentos, lerem a visão de outras pessoas para poder agregar ao conhecimento dele, que isso faz parte da transformação, não da mudança. Eu acredito em transformação. Mudar, a gente muda de endereço, muda de casa, muda de telefone, mas a transformação de dentro para fora é total. E isso vai fazer diferença na nossa vida como profissional. Lígia, querida, falta 4 minutinhos. Eu quero que você faça as suas, por favor, quero não, por gentileza, faça as suas considerações finais e aproveite e deixa o teu contato, né, das suas redes sociais, que aí tem muitas pessoas ali que gostaram muito de você e querem te seguir. Fique bem à Oi, vontade. gente, que bacana. Bom, na verdade, foi uma troca muito gostosa. Se eu tenho um conselho, o meu conselho é busque se desenvolver, seja humilde para aprender, isso é importante. Eu acho que uma das principais coisas é que isso aconteça com verdade. Eu acho que tem que ser, como você falou, de dentro. Começa de dentro, a liderança começa de dentro. E aí ela vai aflorando, e aí ela vai crescendo, e você vai contaminando as outras pessoas positivamente. E aí você Verdade. vai ter uma equipe, você vai ter um grupo que vai ter resultado. Então, tudo começa aqui dentro. Perfeito. Assim, ó, aproveitando a contribuição da Zoila ali, tenha foco, isso. Se você não tem foco, você não sabe que direção você vai tomar. Então, assim, pessoal, o mentor é isso, o mentor é o direcionamento, o mentor é aquele que transforma, aquele que te dá o caminho a seguir mais assertivo. Eu quero agradecer, tá? Eu estou agradecendo a todos, a participação de todos, a live de vocês. Gostei muito da interação, foi muito participativa. Agradecer também a nossa convidada, Lígia. Gratidão, Lígia, pelo teu contato, por estar aqui conosco, por estar dividindo, por estar aprendendo, por estar contribuindo. Fique bem à vontade. Qual que é o teu Instagram, Lígia? Obrigada a você, Silvia. Meu Instagram é Lígia com Y, underline M Serafim. Quero agradecer a presença de todos, muitas pessoas queridas, minhas primas, um beijo enorme, muitos amigos. Então, muito obrigada pelo carinho de sempre e estamos sempre juntos. Gente, estou morrendo de saudade de todo mundo. Vou abraçar demais todo mundo. Caio, eu vou pedir para o Caio colocar o teu Instagram ali. O meu Instagram é Demores Silvia. Vocês também fiquem bem à vontade, quiser me seguir. Serão bem-vindos aos novos, né, integrantes de nossas redes sociais. Gratidão a todos. Gratidão às minhas mentoradas que estão ali também, as novas pessoas que eu tive o prazer ali de conhecer, ter a minha irmã também ali, ter a família apoiando. Muito, muito obrigada, gente. Lígia, muito, muito obrigado pela essa live. Foi fantástica. Eu amei de paixão, porque falar de liderança é algo maravilhoso, é algo que me incendeia, é algo que tira assim, ó, me deixa, tira o fôlego. Eu amo falar de liderança.
e que a gente, ó, já tá 29 segundos, que a gente possa estar contribuindo muito mais uma com a outra, tá? Muito Com obrigada, Karen. Eu certeza. botou nossas redes Obrigada. sociais ali. Beijão, gente. Fique com Deus, Podem me descanse. seguir. Isso aí, pode seguir a Lígia e me sigam também. Tem Se faz sempre sentido o meu dicas lá. conteúdo, se faz sentido o conteúdo nosso, né? Vamos lá, vamos nos ajudar, vamos seguir. Tchau, Com gente. certeza. Beijo grande. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.